paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de leitura bíblica, tempo de oração, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Gostaria de convidar você para entrar em oração junto conosco, unindo sua fé à nossa, para que assim juntos possamos sermos conduzidos pela palavra do Senhor nesta manhã de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai Santo e amado, Pai, te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por mais esta manhã que se renova em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos pela sua misericórdia que se renovou em nossas vidas esta manhã, e devido às suas misericórdias não somos consumidos, Pai. Temos consciência disso, Deus, e somos gratos ao Senhor, meu Pai, porque assim o Senhor tem renovado suas misericórdias sobre nossas vidas, porque assim o Senhor tem derramado da sua graça sobre cada um de nós. Pai, te pedimos, meu Pai, nos conduza diante da Tua Palavra, porque aqui estamos, meu Pai, diante dela, com ela aberta diante dos nossos olhos e com o nosso coração aberto, meu Pai, para que a Tua Palavra entre dentro dos nossos corações, na nossa vida, Pai. Buscamos a Tua Palavra, meu Pai, porque buscamos por mudança. Buscamos a Tua Palavra porque buscamos por fortalecimento. Buscamos a Tua Palavra porque buscamos transformação, meu Pai. E sabemos que a Tua Palavra é viva e eficaz, capaz de trazer mudança, capaz de gerar transformação, capaz de trazer renovação sobre nossas vidas, meu Pai. Pai, nós cremos na Tua Palavra, nós cremos no Teu poder, nós cremos, meu Pai, na Tua misericórdia, na Sua bondade, na Sua graça sobre nossas vidas. E pedimos ao Senhor, assim como a Tua Palavra está entrando em nossos corações nessa manhã, entra, Senhor, com o Espírito Santo em nossas vidas. Toma conta, meu Pai, do nosso coração. Venha reinar em nossa vida. Venha reinar em nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Toma o seu lugar, meu Pai. Este lugar que pertence unicamente ao Senhor. Este lugar dentro de nós que é exclusivo ao Senhor, meu Pai. Entregamos em Tuas mãos, meu Pai, pedindo ao Senhor, Pai, fala conosco, nos conduza diante da Tua Palavra e toma glória para si de todo este tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amigos. Que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar. Hoje, no tema da descrição, está escrito assim: ainda te falta uma coisa. Esta é uma afirmação, diferente das outras devocionais que a gente começa com uma pergunta. Essa a gente está começando com uma afirmação. Ainda te falta uma coisa. E esta afirmação não vem de mim, não vem do Leandro. Esta afirmação é uma palavra do Senhor Jesus. Jesus, no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18, a gente vai ver o Senhor Jesus fazendo esta afirmação, dizendo esta palavra: ainda te falta uma coisa. E a gente vai entender um pouco sobre isso agora. Amém? Livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18 está escrito assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o
pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Meus amados, este jovem era um jovem rico e era um jovem que tinha convicção de que estava fazendo as coisas certas na sua vida. Ele guardava os mandamentos, assim como Jesus disse. Ele não adulterava, ele não praticava furtos, ele não dizia falsos testemunhos, ele honrava o pai dele, honrava a mãe dele. Este jovem era um jovem que observava os mandamentos, que levava a sério as leis do Senhor. Mas havia algo nele que ainda não lhe dava a plena convicção da sua salvação. Por isso que ele chega até o Senhor Jesus e pergunta: Mestre, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Porque apesar deste jovem praticar boas obras, boas ações, apesar deste jovem ele guardar os mandamentos de Jesus, ele não tinha ainda plena certeza, convicção sobre a sua salvação. Então, quando Jesus coloca tudo ali na mesa e diz para este jovem: olha, você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele se alegrou instantaneamente e disse: Mestre, eu tenho guardado todas estas coisas desde a minha mocidade. Não é algo que ele estava fazendo da noite para o dia. Ele guardava essas leis, ele praticava essas leis. Quando Jesus ouve este jovem dizer isto, Jesus então confronta este jovem e ele faz uma afirmação sobre a vida dele. Porque apesar deste jovem guardar os mandamentos, apesar desse jovem ser um jovem dedicado, Jesus o conhecia intimamente. Jesus o conhecia profundamente. Este jovem carregava uma dúvida na vida dele. Ele carregava uma dúvida dentro do seu coração. Apesar dele ser um menino íntegro, honesto, que guardava os mandamentos, ele não tinha certeza sobre a sua salvação. Ele não tinha certeza se ele herdaria a vida eterna. Ele se esforçava, ele tentava, ele seguia as leis, observava os mandamentos. Mas existia algo dentro dele que nem mesmo ele compreendia. E Jesus abriu os olhos deste jovem para que ele pudesse compreender, se entender. Porque muitas vezes a gente está igual a esse jovem, numa situação de conformismo, numa situação de comodismo. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo as coisas corretas, que Deus está se agradando da nossa vida. E muitas vezes a gente deixa passar coisas despercebidas aqui dentro. Como por exemplo este jovem, que passou algo despercebido na vida dele que ele não tinha se dado conta. Porque ao mesmo tempo que este jovem crescia na observação dos mandamentos, ao mesmo tempo que ele evoluía na sua fé, ao mesmo tempo ele também tinha sua vida, paralela, trabalho constante, estudos, família, seus afazeres, seu dia a dia. Então, conforme ele tinha sua vida religiosa, tinha sua fé, ele também tinha sua vida paralela, trabalho, emprego, família, tudo isso, assim como cada um de nós. A gente tem nossas atribuições na igreja, ministério, a gente tem a nossa fé, na qual a gente professa, nós fazemos nossas orações, temos o tempo de louvor, de adoração a Deus, e também temos nossa vida diária, os afazeres do dia a dia. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Então a gente tem no dia a dia o cuidado com a família, com as crianças, levar a criança na escola, arrumar a casa, trabalhar, pagar a conta, E assim, como todos os seres humanos, como todo ser humano, cada um tem suas atribuições. Este jovem não era diferente. Ele tinha sua fé, a qual ele professava, guardava os seus mandamentos, mas também tinha o seu dia a dia, seu emprego, seu trabalho, os seus negócios, sua família. E aí que está a grande questão, porque ele cuidava da sua fé.
ele observava os mandamentos, ele guardava os mandamentos de Deus. Mas no dia a dia na sua vida, ele se deixava levar por paixões mundanas. E o dinheiro é uma dessas paixões mundanas, porque quanto mais ele crescia na sua fé, guardando os mandamentos, ele também crescia profissionalmente. Então ele ganhava muito dinheiro, ele tinha um bom salário. E olha só o quão perigoso é isso, meu irmão. É perigoso ganhar muito dinheiro? Não. É perigoso se apaixonar pelo dinheiro, porque foi isso que este jovem fez. Aqui na Bíblia fala que este jovem era muito rico. Ou seja, além dele ser um menino que guardava os mandamentos de Deus, ele era um menino próspero. Ele era um menino bem-sucedido. E ele se tornou um menino muito rico. Só que ele não estava enxergando isso. Ele não estava enxergando que ao mesmo tempo que ele crescia na fé, crescia também o amor ao dinheiro. Crescia na fé, mas também crescia o apego ao dinheiro. E o dinheiro se tornou tão grande na vida daquele menino que ele já não conseguia mais viver sem dinheiro. Ele já não conseguia mais se ver sem dinheiro. Ele já não conseguia mais se ver. Então assim, a vida dele estava ali praticamente da forma que ele queria, que ele tinha planejado. Guardar os mandamentos para um dia herdar o reino de Deus, né? Ir para o céu e ao mesmo tempo ser próspero nessa terra. Tudo isso estava acontecendo. Só que ainda faltava dentro dele uma certeza. Aquele jovem, se ele dormisse, cada vez que ele dormia, ele não tinha certeza que ele iria acordar. E se ele acordasse, se ele não acordasse, ele não teria certeza de onde ele iria. Olha só a angústia na vida deste jovem, ao ponto de tão jovem assim se preocupar com a vida eterna. Porque ele podia pensar muito bem, nossa, eu guardo os mandamentos, faço tudo que Deus pede, e aqui eu estou sendo próspero, eu estou sendo bem sucedido nessa terra, mas se algo acontecer com a minha vida hoje, o que será? O que será da minha alma? O que será do meu espírito? Para onde eu vou? Porque tudo isso aqui vai acabar, tudo isso vai ficar. E o que vai acontecer comigo? O que vem além desse tempo? E ele tinha essa pergunta dentro dele. Ele tinha essa dúvida dentro dele. Se um dia ele herdaria a vida eterna, se um dia ele poderia entrar no céu. Ele tinha essa dúvida. Então quando ele tem a oportunidade de encontrar Jesus, a primeira pergunta que ele faz para Jesus é essa: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Porque se Jesus falasse para ele, ele ia em busca, ele ia praticar, ele ia atrás, ele ia lutar para aquilo. E muitas vezes a gente está assim como esse jovem. A gente está perguntando: Jesus, o que eu faço? E a gente está esperando Jesus responder algo que a gente quer ouvir. Às vezes a gente está esperando Jesus responder algo que a gente quer ouvir. E muitas vezes a gente está esperando Jesus responder algo que a gente já sabe a resposta. Não no caso desse jovem, porque esse amor ao dinheiro dele estava passando despercebido. E veja que Jesus ele fala algo assim, ó, você conhece os mandamentos? Você guarda os mandamentos? Não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Você guarda os mandamentos? Eu faço isso desde a minha mocidade, Senhor. Eu faço isso desde a minha mocidade. Eu fui criado dentro da igreja. Eu vou na igreja todas as quartas-feiras, todos os domingos, estou lá com as mãos levantadas, estou adorando o seu nome. Eu faço bem, eu pratico boas obras, eu pratico boas ações, eu ajudo os pobres, eu alimento aquele que tem fome, eu agasalho aquele que tem frio. Eu estou ali, ó, religiosamente todo domingo na igreja praticando boas obras. Essa era a vida deste jovem. E muitas vezes a gente está assim, perguntando: Jesus, o que eu faço? E Jesus fala: você está indo na igreja todo domingo, não tá? Então, está indo nas quarta-feiras também, nas reuniões de oração. Tem sido uma pessoa honesta, sincera, tem honrado seu pai, sua mãe, não tem furtado, não adulterará. Você conhece os mandamentos, não conhece? Você tem praticado, não tem? É Jesus falando. Sim, eu tenho praticado desde a minha mocidade. Eu vou na igreja todo domingo. Eu faço isso, eu guardo isso. Bom,
ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Na cabeça desse jovem, talvez ele pensou que não faltava mais nada. Mas havia algo que ainda ele precisava fazer. E quando ele pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, ele não espera que Jesus confronte ele. Porque o que faltava na vida, o que faltava para este jovem, para ele herdar a vida eterna, não era algo que estava externo, mas era algo que estava interno. O que te falta, muitas vezes você sabe disso, e é Jesus, e é que Jesus tem te dito, não é algo que está fora, mas é algo que está dentro. Não é que está faltando você fazer alguma coisa, mas sim que está faltando você deixar de fazer alguma coisa que você tem feito. Não é que está faltando você se esforçar mais, não é que está faltando você buscar mais, não é que está faltando você se dedicar mais, mas muitas vezes pode estar faltando você deixar algo para trás. Muitas vezes o que está faltando para você é abrir mão de algo, é dar o braço a torcer, é ceder, é reconhecer, é admitir. E muitas vezes você está perguntando: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Esperando que Jesus diga para você assim: ó, eu quero que você vá lá e faça isso e faça aquilo, e ore mais, e jejue mais, e busque mais. E muitas vezes o que Jesus, você quer ouvir isso, Jesus, mas muitas vezes o que Jesus vai dizer para você é isso aqui: ó, meu filho, tá faltando você deixar isso aqui de lado. Tá faltando você abandonar essa paixão pelo mundo. Tá faltando você deixar essa amizade com o mundo de lado. Tá faltando você abandonar concupiscências da carne. Tá faltando você se desapegar ao dinheiro, se desapegar às coisas terrenas. Tá faltando você deixar de lado essa mesquinharia, essa ambição, esse orgulho. Tá faltando você deixar de lado esta soberba. Tá compreendendo, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes a gente está indo: Jesus, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? E a gente já tem até uma resposta programada na nossa mente. Olha, Jesus vai pedir para mim orar mais. Jesus vai pedir para mim jejuar mais. Jesus vai pedir para mim ajudar alguém. Jesus vai pedir para mim fazer isso. A gente tem já uma lista de respostas programadas na nossa cabeça que a gente pensa que Jesus vai responder para a gente. Só que no fundo, meu irmão, Jesus nos conhece tão bem, que nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Jesus te conhece tão bem, que Ele já sabe que você tem as respostas todas programadas na sua cabeça. Jesus já sabe que quando você pergunta para Ele, você mesmo se responde. Por isso que você tem dúvida e às vezes fica se perguntando assim: mas será que é Deus que está falando comigo ou será que é minha mente? Sabe por que isso? Porque você já está com as respostas programadas aqui dentro. Então você pergunta: Deus, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para ser uma pessoa melhor? Para ser uma boa mãe? Para ser um bom pai? O que eu devo fazer, Deus, para ser alguém melhor nessa vida? Para ser alguma pessoa boa nesse mundo? O que eu devo fazer? E às vezes a gente está perguntando para Deus, só que as respostas estão todas programadas aqui. A gente pergunta e a gente responde a gente mesmo. A gente às vezes não dá nem tempo de Deus responder, sabia disso? A gente pergunta para Deus, como está tudo programado aqui as respostas, a nossa própria mente responde para a gente. E aí a gente fica pensando: eu tenho que fazer isso, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que ir mais na igreja, eu tenho que fazer mais isso. Porque são respostas programadas que já existem dentro da gente. Só que aqui, Deus, Ele deixa bem claro que Ele nos conhece tão bem. Ele sonda o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso pensamento. Meu irmão, você está perguntando para Deus, mas você não está dando tempo para Deus responder. Você está respondendo para si mesmo. Por isso que você está andando em dúvida, pensando com dúvida se é Deus mesmo que está falando. Essa era a dúvida desse jovem. Será que eu vou herdar a vida eterna? Eu estou fazendo tudo certinho.
Eu estou fazendo tudo certinho, eu estou guardando os mandamentos desde a minha mocidade. Será que eu vou herdar a vida eterna? E ele respondia para ele mesmo: eu com certeza vou herdar a vida eterna, porque eu guardo os mandamentos. Mas a grande verdade é que ele vivia um conflito interno dentro dele, este jovem. Porque ao mesmo tempo que ele perguntava, ele se respondia. E quando ele tem a oportunidade de encontrar com Jesus e pergunta para Jesus, aí é Jesus que responde no tempo de Jesus. E Jesus deixa bem claro que ele nos conhece quando ele pergunta assim, quando ele fala assim: ainda te falta uma coisa. E eu queria dizer isso para você nessa manhã de hoje, porque Jesus tocou muito forte no meu coração nesta manhã de hoje com essa palavra, dizendo para mim assim: ainda te falta uma coisa, Leandro. E para você, minha irmã, e para você, meu irmão, se Jesus hoje olhasse nos seus olhos e dissesse para você assim: ainda te falta uma coisa, o que será que falta para você? Eu sei que tem muita gente que pensa: para mim falta uma casa, um carro, falta eu casar, falta eu ter filhos, falta tantas coisas na minha vida, né? Mas Jesus não está perguntando para você. Jesus não está perguntando para você se falta alguma coisa para você. Jesus está afirmando para você: ainda te falta uma coisa. E isso que te falta está relacionado com algo que já existe dentro de você. Não é algo que está fora, mas é algo que está dentro. Ainda te falta uma coisa. E o que falta na sua vida pode ser justamente isso: deixar algo para trás, abrir mão, ceder, dar o braço a torcer. Eu sei o quanto é difícil voltar atrás. Eu sei o quanto é difícil dar o braço a torcer. Eu sei o quanto é difícil reconhecer, admitir. Tem gente que vai até o final, mas não volta atrás. Tem gente que não dá o braço a torcer por nada. Tem gente que vai lá, paga o preço, mas não admite a culpa. Tem gente que vai lá que prefere viver na lama do que voltar atrás, do que pedir perdão, do que pedir desculpas, do que lavar a cara, ir lá, se humilhar e dizer: olha, eu errei. Então tem gente que insiste em viver nesse orgulho. E muitas vezes a gente vai precisar voltar atrás na vida. Voltar atrás de decisões erradas que tomamos. Voltar atrás da forma que agimos. Muitas vezes a gente vai precisar voltar atrás em atitudes que tivemos. E não é vergonha nenhuma voltar atrás. Vergonha é você ver Jesus voltando atrás para fazer alguma coisa que precisa ser feito e você ficar parado e deixar Jesus voltar sozinho. Assim como Jesus chamou seus discípulos uma certa vez e disse para seus discípulos: vamos voltar para Jerusalém. Por que Jesus queria voltar para lá? Porque havia algo a ser feito lá, que precisava ser feito. E aquele era o momento certo de voltar. E os discípulos, com medo, falaram: mestre, se a gente voltar lá, eles vão nos matar. Porque a gente saiu de lá já e eles vão nos matar se a gente voltar para lá. Meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso aqui. Olha o que Jesus está dizendo para nós nessa manhã de hoje. Ainda te falta uma coisa. E o que falta não é algo que está lá fora, mas é algo que está aí dentro. Assim como na vida deste jovem. Este jovem pensou que fazia tudo certo. Este jovem era um jovem religioso. Este jovem era um jovem que ia nas igrejas todos os domingos. Este jovem guardava os mandamentos. Este jovem honrava o pai, honrava a mãe dele. Este jovem, ele não adulterava, ele não furtava. Este jovem era um bom jovem. Além dele ser um bom jovem, era um menino próspero. Era um menino de negócios, um menino que ficou rico, que tinha muito dinheiro. Olha só este jovem. Só que dentro deste jovem tinha essa dúvida, essa pergunta: mas minha vida tá boa, tá próspera, tá tudo indo bem.
eu guardo os mandamentos, eu sou um homem de fé, mas parece que ainda falta algo. Eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho certeza da vida eterna. Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Talvez esse jovem esperava Jesus falar para ele assim, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Mas não. Jesus disse para ele assim, desse jeito, ainda te falta uma coisa. Você pensou que você já fez tudo, mas você não fez. Você pensou que já tinha feito tudo, que você já estava no caminho, mas ainda você não estava. Você pensou que você já estava ali, quase ali, mas ainda não está. Ainda te falta uma coisa, Jesus disse para ele. Ainda te falta uma coisa. Aí Jesus entra dentro daquele jovem e revela para ele. Jesus abre os olhos daquele jovem e revela para aquele jovem o que faltava na vida daquele jovem. E o que faltava na vida dele era algo interno e não externo. Era algo que lá dentro que precisava ser corrigido. É algo lá dentro que precisa ser consertado. É algo aqui dentro que precisa ser transformado. Porque a transformação começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Você pode ser próspero, pode ser rico, pode ser um bom pai de família, pode ser um bom marido, pode ser uma boa esposa, pode ser uma mulher de família, pode ser uma pessoa que guarda os mandamentos, pode ser uma pessoa que vai na igreja todos os domingos. Mas se você não mudar aqui dentro, ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. E foi isso que este jovem descobriu naquele dia, porque isso estava passando despercebido na vida dele. Aquele jovem, com o tempo, tinha se apaixonado pelo dinheiro. Ele guardava os mandamentos, vivia uma vida de religiosidade, mas o amor dele estava nos seus bens, estava no seu dinheiro, não estava nas coisas de Deus. Então Jesus confronta ele e diz assim: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Isso foi o que Jesus disse para aquele jovem naquele dia. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, reparte aos pobres. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Tudo que você tem não me interessa, não me importa. Todo esse dinheiro que você tem, toda essa preocupação que você tem em ganhar dinheiro, em ficar rico, em prosperidade, a sua prosperidade não interessa nada para mim. Vende tudo que você tem. Aí imagina aquele jovem que passou a vida toda trabalhando, juntando, ganhando dinheiro, talvez fazendo campanhas, não é verdade? Para ganhar cada vez mais, para ser cada vez mais próspero. De repente Jesus olha para aquele jovem e fala assim: olha, ainda falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem. Acho que muitas pessoas neste momento diriam: mas Senhor, foi difícil, eu trabalhei, fiz campanha, orei, jejuei para ser próspero, o Senhor me abençoou. Exatamente isso. O Senhor dá. O Senhor também pode tirar. O Senhor abençoa. E agora o Senhor está dizendo que aquilo que foi bênção para você, agora pode ser bênção para outra pessoa. Porque o que Jesus quer não é o que você tem, mas Ele quer quem você é. Porque até o que é eternizado na nossa vida é justamente o nosso caráter, juntamente com a nossa alma e o espírito, e não as coisas que temos, que possuímos aqui nessa terra. Então Jesus revela isso e abre os olhos daquele jovem naquele dia e fala assim: vende tudo quanto tem, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Oh, aleluia! Vende tudo quanto tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Terá no céu algo de valor inestimável. Coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não ouviram, coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Coisas que não se reduzem a prata, a ouro, coisas que não se reduzem às coisas mundanas deste mundo. Coisas que a traça corrói, come, coisas que a ferrugem corrói. Não, o que Deus tem é de valor inestimável sobre nossa vida na eternidade.
Então, quando Jesus fala para esse jovem, vende tudo quanto tem, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu, Jesus está convidando aquele jovem, dizendo: olha, você viveu sua vida de uma forma religiosa, você guardou seus mandamentos, isso é bom, você prosperou, você foi abençoado, você teve uma prosperidade na sua vida, só que isso agora já não importa mais. Agora o que importa é o nosso relacionamento, é eu e você. Eu quero que você venha para mim, eu quero que você me siga. Eu tenho um tesouro maior no céu para te dar, maior do que tudo isso que você já teve aqui na terra. Só que eu preciso que você faça uma coisa, porque ainda te falta uma coisa. Eu preciso que você abandone essa paixão pelo dinheiro. Eu preciso que você se desapegue dessas coisas do mundo. Porque quanto mais você se aproximar do mundo, mais você se afasta de Deus. Quanto mais você amar o dinheiro, quanto mais você amar as coisas deste mundo, e as pessoas estão apaixonadas pelo mundo, e aquele que está apaixonado pelo mundo está contramão da palavra de Deus. Aquele que se apaixonou pelo mundo se tornou desafeto da palavra de Deus, porque não consegue entender mais a palavra de Deus. Quem está apaixonado pelo mundo, está apaixonado por novelas, está apaixonado por estas músicas mundanas, está apaixonado pelo dinheiro do mundo, está apaixonado pelas concupiscências da carne, está apaixonado por esta mídia mundana, por tudo que o mundo tem oferecido. As pessoas que estão apaixonadas pelo mundo estão distantes de Deus. Estão muito distantes de Deus. E perceba isso, meu irmão. Você pode ir na igreja, pode buscar Deus. Quando você começa a gostar das coisas do mundo, você vai cada vez mais se envolvendo com as coisas do mundo. E quanto mais você vai se envolver com as coisas do mundo, quanto mais você vai se envolvendo, mais você vai se afastando das coisas de Deus. Isso aí é um fato. Às vezes você está lá na igreja, está buscando a Deus, está procurando viver uma vida de santidade, mas aí na sua casa você começa a ouvir as coisas do mundo, começa a assistir as coisas do mundo. Presta atenção. No seu carro você começa a ouvir as coisas do mundo, você senta na roda com pessoas e começa a falar somente sobre o mundo, sobre o mundo. Você tem um momento com Deus nos domingos à noite, mas durante a semana você se envolve totalmente com o mundo. Ainda que você diga assim: mas então não vou trabalhar, não vou estudar, não vou fazer nada, porque é o mundo. É o mundo. Mas você veio para ser o que neste mundo? Sal, luz. E não fazer parte do mundo. Vocês não são do mundo. Vocês não são do mundo. É isso que Jesus está falando. Agora, quanto mais você se envolver com o mundo, mais o mundo te afasta da presença de Deus. E você não percebe isso, isso passa despercebido na sua vida. E você fala: não, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, mas eu não estou fazendo nada demais. É justamente isso que o mundo quer que você pense, que você não está fazendo nada demais. Só que você não percebeu que você está longe de Deus, que você se apaixonou pelas coisas do mundo, que você já não consegue mais ficar sem assistir a novela, você não consegue mais ficar sem assistir o jogo de futebol, você não consegue mais ficar sem ficar fazendo as coisas do mundo, as coisas mundanas, e está se afastando cada vez mais das coisas de Deus. É isso que está acontecendo. É isso que aconteceu com este jovem. Ele entrou numa vida de religiosidade. Ele guardava os mandamentos, ia na igreja, era até um menino bom, prosperou na sua vida, trabalhou, ganhou muito dinheiro, mas ele ganhou tanto dinheiro que ele se apaixonou pelo dinheiro. Ele se apaixonou pelo dinheiro, ele se apaixonou pelo mundo. E essa paixão cegou ele e afastou ele de Deus. E quando ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, e pergunta a Jesus: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Porque eu tenho feito tudo certo, mas eu tenho essa dúvida dentro de mim. Jesus então disse para ele: você tem guardado os mandamentos? Ele disse: tenho, desde a minha mocidade. Aí Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa. E ele: o que é, Senhor? Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres. Não é porque Jesus queria ver aquele menino pobre passando necessidade, mas Jesus queria que aquele menino abandonasse a paixão que ele tinha pelo dinheiro. Jesus queria que aquele menino estabelecesse o que é prioridade na vida dele, porque ele não percebeu que estava sendo prioridade na vida dele era a vida dele,
depois Deus. Jesus estava dizendo aqui não. Aqui você tem que ser prioridade o reino dos céus. O resto tudo lhe será acrescentado. Então Jesus, quando fala para ele assim, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, Jesus está dizendo, isso aí que você conseguiu não me importa. O que eu quero é você, a sua alma. Quero ter você como meu filho. Só que eu preciso que você abandone essa paixão pelo mundo. Eu preciso que você abandone essa paixão pelas coisas do mundo, para que você seja 100% meu. 100% meu. Pensa num relacionamento. Quando você está envolvido num relacionamento, o que você espera da pessoa? Que a pessoa esteja 100% envolvida com você. Não 25%. Não 30%. E era esse jovem. Ele estava envolvido com as coisas de Deus, mas não estava 100%, porque a maior parte dele estava no dinheiro. A maior devoção dele, a maior paixão dele estava no dinheiro. E Jesus fala assim, que este jovem, ouvindo isso, ficou muito triste, porque ele era muito rico. Na hora que Jesus fala para ele assim, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro maior nos céus. Vem e segue-me. Este jovem, ouvindo isso, Jesus, seu coração ficou triste. Ele se entristeceu. Sabe por quê? Porque ele era muito rico. Imagina Deus te convidando para o céu. Ah, Senhor, mas eu não posso ir, Senhor, porque eu tenho minhas coisas para fazer aqui na terra. Ah, Senhor, mas eu não quero entrar no céu não, porque eu trabalhei tanto para conseguir comprar essa casa, Senhor. E agora o Senhor está me chamando para o céu. Era este jovem. Nossa, mas como eu posso vender tudo que eu trabalhei, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei? Será que Deus quer que eu fique pobre, viva na miséria? Não, não é isso. Deus só quer que você coloque as coisas no lugar. Quando Deus está falando para você ainda te falta uma coisa, Deus está falando para você que seus valores aqui dentro estão invertidos. Quando Jesus falar para você que ainda te falta uma coisa, é porque as suas prioridades aqui dentro estão invertidas. Você está amando mais o mundo. Você está passando o maior tempo da sua vida atrás de dinheiro. E está deixando de buscar as coisas de Deus. Está deixando de buscar o reino dos céus. Os valores dentro de você estão invertidos. Por isso Jesus fala, ainda te falta uma coisa. Você vai na igreja, você vai lá todo domingo, você guarda os mandamentos, você não é uma pessoa ruim, você é uma pessoa boa. Só que dentro de você os seus valores estão invertidos. Você está estabelecendo errado as suas prioridades. Você está deixando de lado as coisas de Deus, você pegando as coisas do mundo. E quando Deus te confrontar e falar para você que te falta uma coisa, aí você vai se entristecer. Porque você vai ver que você se apaixonou tanto pelas coisas do mundo, você se apaixonou tanto por estas coisas do mundo, que você já não consegue mais se ver sem. Aí você vai querer questionar Deus, falar, Deus, mas eu não consigo ficar sem. Deus, mas eu não sei ficar mais sem, porque eu trabalhei por isso. E aí Deus fala para você, olha, você quer me seguir? Eu tenho um tesouro maior no céu. Só que seu coração tem que estar comigo. Só que você tem que estar 100% comigo. Não adianta você querer se entregar pela metade. Ou se entrega de corpo, alma e coração, é tudo ou nada. Ou você se entrega e se envolve com Deus de uma vez por todas, ou você não se envolve mais. Porque aqueles que forem mornos, o Senhor fala que vai vomitar eles de sua boca. Ou você se envolve com Deus de uma vez por todas, ou você não se envolve mais. Ou você se entrega completamente a Deus, ou você já não se entrega mais. Você precisa tomar uma decisão em sua vida. O que não dá para fazer é você andar no meio termo, ser uma pessoa morna. Não dá para você querer viver uma vida de religiosidade e uma vida mundana ao mesmo tempo. Não dá para você servir a dois senhores. Isso não dá para você fazer. E é isso que mais as pessoas têm feito e buscado em suas vidas nos dias de hoje. Tentando negociar valores com Deus. Tentando associar a Deus às coisas do mundo. Tentando fazer com que Deus se encaixe na vida delas.
Em vez das pessoas encaixarem a vida delas na palavra de Deus, estão tentando fazer a palavra de Deus se encaixar na vida delas. Por isso as pessoas vão na igreja, mas não abandonam o pecado. Por isso as pessoas vão na igreja no domingo, mas durante a semana está vivendo uma vida mundana. E não dá mais para fazer isso nos tempos que vivemos hoje. Porque Jesus já está às portas de sua volta. E Jesus já tem batido em muitas portas. E a palavra do Senhor tem dito que se você ouvir a voz dele e abrir a porta, ele vai entrar e vai cear contigo. E você vai cear com ele. Não dá mais tempo para ficar vivendo uma vida de brincadeira. Não tem mais tempo para brincar de ser crente. Não tem mais tempo para brincar de querer ser de Deus, não. Ou você é, ou você não é. Ou você se decide, ou pronto. O que você não pode continuar fazendo é viver uma vida morna. Isso não é um jogo. Meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Não se trata de política. Não se trata apenas de futuro. Não se trata apenas de passado. Se trata sobre o bem e mal. Isso é sobre a eternidade. Isso que eu estou falando para você é sobre céu e inferno. Eu não estou falando para você sobre a semana que vem. Eu não estou falando para você sobre o mês que vem. Eu não estou falando para você sobre o dinheiro que você vai ganhar nesse mundo, sobre a prosperidade que vai ter. E eu não estou aqui para pregar prosperidade para você mesmo. O que eu estou falando para você é sobre a eternidade. E a eternidade é inevitável e chega para todos. Só que uns vão passar a eternidade no céu e outros vão passar a eternidade no inferno. Então esse jovem, ele se apaixonou tanto pelo dinheiro, ele estava fazendo tudo certo, ele estava guardando os mandamentos, ele era um menino bom, ele estava prosperando na sua vida, mas ainda faltava algo na vida dele. Ele se apaixonou pelo dinheiro e ele não percebeu. E quando ele encontra Jesus e pergunta: Jesus, o que eu faço para entrar? Sabe o que eu vejo aqui, meu irmão? Eu vejo muitas pessoas na entrada, antes da porta. E a porta é Jesus, né? Antes da porta, eu vejo assim, o último dia, o julgamento. Eu vejo Jesus sendo a porta, o juiz. E eu vejo as pessoas perguntando para Jesus assim: Jesus, como que a gente pode entrar aí dentro? E a palavra diz do Senhor que no final dos tempos muitos baterão na porta e dirão: Senhor, Senhor. E o Senhor dirá para eles: eu não te conheço. Eu não os conheço. Mas, Senhor, nós profetizamos em seu nome. Nós curamos em seu nome. Nós libertamos em seu nome. E o Senhor repetirá: eu não os conheço. O que será que quer dizer isso, irmão? Será que é Jesus falando de novo? Olha, ainda te faltou uma coisa. Ainda te faltou uma coisa. É melhor ouvir hoje Deus dizendo para você que ainda te falta uma coisa, do que você chegar nesse último dia e ouvir Jesus olhar nos seus olhos e dizer para você: ainda te faltou uma coisa. E você dizer para Jesus: Jesus, mas eu fiz isso no seu nome, eu fiz isso no seu nome, eu fiz aquilo no seu nome. E Jesus repetir para você dizendo: ainda te faltou uma coisa. E agora esta afirmação do Senhor Jesus se torna uma grande pergunta na nossa vida. O que falta para você? O que falta para você hoje? O que falta para você não ir para o inferno? O que falta para você entrar no céu? O que falta para você se entregar completamente a Deus? O que falta para você se envolver com Deus? O que falta para você entrar nessa vida do reino dos céus de corpo, alma e coração? O que falta para você se entregar de corpo, alma e coração para o trabalho, para a obra, para o reino dos céus, para o reino de Deus?
O que falta para você se envolver completamente com Deus? O que falta para você entrar no céu? Ou o que falta para você ir para o inferno? Pense nisso, porque esta afirmação do Senhor Jesus é uma pergunta para as nossas vidas no dia de hoje. Ainda te falta uma coisa. Jesus está dizendo que ainda te falta uma coisa. E agora você precisa buscar forças em Deus e no Espírito Santo para que o Senhor revele a você, porque talvez isso está passando despercebido na sua vida e você não percebeu que ainda te falta uma coisa. E você precisa buscar em Deus para que Deus te revele, assim como revelou esse menino. E olha só, o que faltava na vida desse menino não era algo que estava fora, mas era algo que estava aqui dentro. O que faltava na vida desse menino não era conquistar mais coisas, fazer mais coisas, orar mais, buscar mais, jejuar mais, não. O que faltava na vida desse menino era deixar, era abandonar, era abrir mão da paixão mundana. Era o que faltava na vida dele. E estava ali dentro, o tempo todo, escondidinho. Aquela paixão pelo dinheiro, aquela paixão pelo mundo. Estava ali dentro o tempo todo escondidinho. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus revela para ele: ainda te falta uma coisa. É Jesus te dizendo: meu filho, eu te conheço. Minha filha, eu te conheço. Eu sei das coisas que você tem feito. Eu sei que você é esforçado. Eu sei que você é dedicado. Eu sei que você luta, que você tenta, que você falha, que você se arrepende, que você pede perdão. E eu te perdoo. Eu sei de tudo isso, filha, mas ainda te falta uma coisa. E é melhor você ouvir Jesus dizendo isso hoje do que chegar no último dia e ouvir de Jesus dizendo para você: te faltou uma coisa. Te faltou uma coisa. Então é melhor você descobrir isso hoje enquanto é tempo, que ainda te falta algo. E este algo que falta em você pode ser um perdão. Pode ser o abandono de um pecado, a renúncia de algo que tem te afastado da presença de Deus. O que falta em você hoje está aqui dentro. Não é que está lá fora, está aqui dentro. E você quer mudar verdadeiramente, é de dentro para fora. É Jesus dizendo para você que ainda te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. E o que tem faltado para você? Se envolver de uma vez por todas com Deus. E um dia herdar a vida eterna. Amém? Gostaria de orar pela sua vida. Agora neste momento. Pedir para que você coloque suas mãos no coração. Eu quero pedir para que Deus abra seus olhos nesse dia de hoje. Assim como Ele abriu os olhos desse menino. Esse menino, ele teve a opção de fazer o que era certo, de corrigir a sua vida, porque Jesus revelou para ele o que faltava para ele. Só que quando Jesus revelou para ele, ele estava tão apaixonado pelo dinheiro, pelo mundo, pela vida que ele tinha, que o seu coração se entristeceu. E muitas pessoas vão entrar assim no inferno, com o coração entristecido, porque não conseguiram se desapegar das coisas do mundo, porque o mundo falou mais alto, porque o mundo sempre esteve ali escondidinho, aprisionando pessoas. E as pessoas amaram tanto o mundo, que se esqueceram de Deus. Por isso, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria no coração, porque já não há mais espaço para o amor no coração das pessoas. Agora o coração delas está tão cheio das coisas mundanas, tão cheio de orgulho, de ego, de egoísmo, tão cheios de si mesmos. As pessoas se esqueceram de se esvaziarem. As pessoas estão cheias de si mesmas, que se esqueceram de se esvaziarem. As pessoas se encheram tanto das coisas mundanas, que esqueceram de deixar um espaço para Deus em suas vidas, nos seus corações. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai,
Pai, eu te peço por cada um destes, meu Pai, que vai ouvir esta mensagem nesse dia de hoje. Que a tua palavra fale diretamente a esses corações. Que esta palavra venha, meu Pai, como uma flecha de libertação sobre estas vidas. Que acerte o alvo, meu Pai, que rompa as cordas do mundo que tem entrelaçado estes corações, aprisionando estas mentes e estas vidas, as coisas mundanas, as paixões enganosas, as concupiscências da carne. Liberta, meu Pai, essas pessoas, meu Pai, dessas paixões mundanas. Liberta essas pessoas do mundanismo, meu Pai. Liberta essas pessoas nesse dia de hoje, meu Pai, destas coisas televisivas, meu Pai, destas coisas viciosas, meu Pai, da pornografia, meu Pai, do mundanismo, da mentira, da vaidade, do ego, meu Pai, do orgulho, da soberba. Liberta essas pessoas hoje em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Pai, desamarra essas cordas, meu Pai, que tem amarrado estas vidas, meu Pai, ao mundo, meu Pai, impedindo que estas pessoas vejam, meu Pai, a tua obra na vida delas, meu Pai. Oh, Senhor, não deixa, meu Pai, mais que essas coisas mundanas se acumulem, meu Pai, ou sejam geradas dentro desses corações de uma forma despercebida. Abra os olhos dessas pessoas neste dia de hoje para que elas possam enxergar o que está realmente faltando na vida delas, porque elas estão falando que está faltando dinheiro, elas estão falando que está faltando casa, estão falando que está faltando isso, estão faltando aquilo, está faltando um monte de coisa, mas elas não conseguem enxergar o que está faltando no caráter delas, meu Pai. Oh, Pai, abre os olhos dessas pessoas para que elas possam enxergar nesse dia de hoje o que realmente falta, na vida delas, e para que possa ser corrigido isso, meu Pai, enquanto é tempo. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por estas vidas. Abençoa, Senhor. Abençoa elas, abrindo os olhos delas, meu Pai, para que elas possam enxergar o que precisa ser corrigido, mudado e transformado. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado pela sua participação. E não se esqueça dessa palavra. Guarde ela aqui no seu coração. Lucas capítulo 18. Versículos 18 ao 23. Um jovem que pensou que fazia tudo certo, que estava indo bem, próspero, rico, guardava os mandamentos, mas dentro dele havia uma dúvida, e essa dúvida era gerada porque faltava algo na vida dele. Ele teve o privilégio e a oportunidade de se encontrar com Jesus, e Jesus abriu os olhos daquele jovem e mostrou para ele o que faltava na vida dele. E essa é a palavra do Senhor nessa manhã de hoje. Ainda te falta uma coisa. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que você possa ter seus olhos abertos para ver o que está faltando e corrigir enquanto é tempo. Amém.